Então, meu boa noite oficial a todos, fazendo a abertura de mais uma palestra do nosso 6º ciclo de palestras literárias da Academia Juiz Forana de Letras. Hoje, a 6ª palestra, no 6º ciclo, com a nossa querida acadêmica de Eiterer. Passo a palavra à minha audiodescrição, como sempre, cumprindo os nossos projetos de inclusão. Eu sou Ceci Barbosa Campos, presidente da JL, uma senhora idosa de cabelos grisalhos curtos e óculos. Passo a palavra à Ana Torquato, coordenadora desse ciclo, que vai fazer a apresentação da nossa palestrante. Ana. Boa noite a todos. Fazendo minha audiodescrição, tenho 1,59 m, sou uma mulher negra, cabelo curto, preto, estilo Black Power, uso óculos e estou com um brinquinho de pérola ali com um casaco cinza. E aí vou então fazer a leitura aqui, vou apresentar a palestrante aí da noite, de Eiterer. Edilaine Eiterer é graduada em História e Letras, mestra em Educação e especialista em Metodologia de Ensino de História e Gestão do Patrimônio Cultural. Membro da Academia Juiz Forana de Letras e da União Brasileira de Trovadores, na seção de Juiz de Fora, é escritora e poeta, lançou 3 livros de poesia: Os Desertos que Me Atravessam, em 2019, Os Olhos do Deserto, em 2024, e Vontades Incompletas, agora 2025. É pesquisadora e professora de cultura e danças ciganas. Atua como professora de História na Rede Municipal de Juiz de Fora e como palestrante. Passo a palavra, então, para a Di. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Sim. Muito bem. Eu estou com duas participações, essa câmera que está aberta e a outra que está fechada, então se der problema nesse daqui eu corro para o outro, é o plano B. Então qualquer coisa, se der uma travadinha, alguém sinaliza para mim, tá bom? Então boa noite a todos, minha audiodescrição: eu sou uma mulher jovem de 40 anos, cabelos vermelhos um pouco abaixo do ombro, uso 2 brincos de argola nas orelhas, um maior, um menor, meu batom também é vermelho, combinando com o cabelo, e meus olhos são castanhos, e é isso. Estou com uma blusa preta de lã. Então, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui para conversar sobre o povo cigano. É o povo romani, a gente chama de ciganos no Brasil desde a chegada deles aqui. E eu gosto sempre de fazer uma retomada histórica, porque o povo cigano chega no Brasil, inclusive antes dos povos brancos europeus propriamente ditos. E por que eu faço uma referência aqui aos povos brancos? Porque eles são considerados povos não brancos. Eles não estão, enquanto etnia, são vários grupos étnicos. Então, quando eu falo de ciganos, eu tenho pelo menos 3 ramos, que é o Rom, o Sinti e o Calon, mas eu tenho pequenos outros grupos que são subgrupos, vamos colocar assim, que estão desenvolvidos em outras regiões, principalmente da Europa, do Oriente Médio. E no Brasil são esses 3 grupos, Rom, Sinti e Calon. Para o Brasil, desde 1525, 1591, a gente tem que prestar atenção nos editos de expulsão dos ciganos que acontecem em Portugal. Tanto Portugal quanto Espanha, a Península Ibérica como um todo, está fazendo um processo de eugenia nas suas terras, e eles começam a expulsar esses ciganos, porque eles vão acreditar que é necessário se limpar a sua terra. Então, qual vai ser a pena desses ciganos? Degredo ou prisão nas galés. A maioria deles consegue fazer uma negociação com o governo português e vir trabalhar no Brasil na condição de degredados. O que sobra para esses ciganos que chegam ao Brasil? Eles vêm sem nada, só ele e as famílias, eles não podem carregar os seus bens materiais, parte desses bens, se não todos os bens, são confiscados, essa documentação existe, ela está resguardada na Torre do Tombo de Portugal, então é possível acessar os processos de degredo, e eles perdem esses bens. Quando eles vêm para o Brasil, eles têm a possibilidade de explorar as capitanias do jeito que estão, e aí eles vão sair em busca de drogas do sertão, de elementos que possam ser tirados da terra para vender,
mas eles não são essencialmente lavradores. Os povos ciganos trabalham com serviços especializados, com serviço de... Como que fala, gente? Ourives, eles vão trabalhar com couro, eles vão produzir materiais de cobre, e eles vão trabalhar muito também com cavalos. Eles são muito bons para adestrar e vender cavalos, e com comércio em geral. O que eles veem no Brasil nesse pós-1500, 1533, quando Portugal resolve que vai colonizar o Brasil de uma forma mais efetiva, porque está sendo ameaçado pelos corsários que estão rondando as nossas costas? Eles vão começar a ver no tráfico negreiro uma possibilidade de enriquecimento. E é um negócio muito bom para eles. Por que é bom para eles? Porque ninguém quer fazer. E como eles já são colocados à margem no Brasil, o que eles entendem? Como a gente já é marginalizado, vamos pegar esse negócio que vai dar dinheiro e que ninguém quer fazer. Então, eles começam a trabalhar como vendedores de escravos. Isso é uma recorrente. Então, aqueles ciganos que não estão fazendo negócio na área do comércio em geral com os cavalos, eles vão trabalhar com a venda de tacho, de cobre, ou na área da venda de escravos. Onde é que está o lugar das mulheres ciganas, então? Né? Porque o título lá da minha palestra hoje, da minha conversa com vocês, é Do Não Lugar à Formação da Identidade do Brasil. O não lugar é porque essas mulheres ciganas, elas não são vistas efetivamente pela documentação brasileira. Todos os registros que eu tenho, em sua maioria, eles vão tratar dos homens ciganos que vêm para o Brasil. Aparece o nome dessas mulheres, mas eu não tenho um destino para elas. O que é que elas fazem aqui? Primeiro, porque culturalmente essas mulheres não trabalham na lida com o público, elas não são vendedoras como os homens, elas vão se reservar aos serviços de casa, ou a buena dita, que é sair para ler as mãos na rua. Isso não é uma prática tão bem vista ainda no Brasil nesses primeiros momentos, e depois elas vão se dedicar a um ou outro negócio quando elas precisam dar conta das suas vidas, quando esses maridos morrem, ou quando elas saem para casar com um gadê, com um não cigano, e aí elas precisam movimentar na sociedade e na economia. Então, essas mulheres, elas não são necessariamente retratadas no seu cotidiano historicamente. Quem é que vai falar dessas mulheres para a gente? Quem tira essas mulheres do não lugar? Quem tira essas mulheres das sombras? A literatura. A primeira vez que a gente vai ter, primeira vez não, mas os registros que eu escolhi para trabalhar aqui é o Cancioneiro Cigano e o Machado de Assis, que é um querido, né? Quais são as versões que a gente tem dessas mulheres ciganas? Machado de Assis, ele não traz especificamente uma cigana na sua literatura, ele traz elementos das ciganas, como, por exemplo, a Capitu, e talvez a Capitu seja um dos primeiros contatos que a gente tenha na literatura, quando a gente vai ler os clássicos, quando a gente vê os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Pelo menos foi a minha primeira vez, eu tinha uns 12 anos, quando eu tive contato com isso. Eu falei, gente, o que será essa cigana com olhos oblíquos e dissimulados? E fiquei muito encantada por aquela descrição da Capitu. Ela é disparada a minha personagem preferida da vida até hoje. Então, é um amor muito antigo. E eu fui estudando ao longo do tempo quando essas mulheres aparecem na literatura, principalmente do Machado. E ele tem um conto que é A Cartomante. Em algumas organizações ele dá nome a um livro específico, né? A Cartomante e Outros Contos, isso é muito comum. É a primeira vez em que a gente tem uma personagem que vai se passar mais como uma cigana. Mas a Capitu, ela traz traços ciganos, isso vai ser muito comum na nossa literatura a partir dali. O que é que acontece com a construção da identidade dessas mulheres ciganas e do povo romaninho em geral? Essa identidade, ela é construída pelos povos não ciganos, pelos gadês. Então, qual é o lugar reservado para essas pessoas dessas etnias romanis? O lugar do outro sempre. Eles são aquele que eu não sou. Então, eu, não cigano,
observo esse povo cigano e construo uma aura de identidade para eles que nem sempre vai corresponder com a realidade. E por que é que não corresponde com a realidade? Porque esses povos são muito fechados. Se a gente procurar uma comunidade de ciganos hoje no Brasil para fazer uma pesquisa, alguma coisa, eles são muito reservados hoje. Imagina no século XVII, no século XVIII, no século XIX. Por que isso acontece? Isso acontece porque eles são historicamente perseguidos e todos os países em que eles vão passando, eles tendem a ser expulsos. E eles são expulsos por conta da não adequação à forma de trabalho formal, como se entende, especialmente depois da consolidação do capitalismo, que eu preciso ter um trabalho regular, com horário para entrar, com horário para sair, com uma residência fixa. Isso passa pelos vieses da educação, onde eu preciso de uma educação formal, que eu frequente uma escola só, que as crianças tenham matrícula, tenham presença. Então, isso vai afetando o modo de vida desses povos romanis, que não são bem vistos. Por quê? Porque eles não são ligados a essas tradições fixas nossas do povo ocidental. Então, o que acontece na formação do conceito que se tem desses ciganos? Que eles são povos naturalmente vadios, naturalmente ligados às questões do não trabalho, quando a verdade é que eles trabalham de uma outra forma. Existe um documento, um livro do Instituto Histórico, eu vou pegar ele aqui porque eu tenho muito cuidado, que ele é de 1948, ele é uma relíquia e está caindo aos pedacinhos. O João Dornas Filho, que vai ser um dos pioneiros em fazer o registro desses ciganos em Minas Gerais, ele faz um registro sobre as ciganas no estado de Minas. E ele faz um registro principalmente com fotografias. Por que é que eu não mandei essas fotografias para vocês? Porque elas estão péssimas. Se eu tirasse a foto do livro, vocês iam continuar sem ver nada, então eu não mandei. Mas ele faz um registro como se fosse um registro... ele pega os registros da polícia e reproduz isso no texto. Então, elas estão de frente, elas estão de lado, elas estão de outro lado para diferenciar essas ciganas. As ciganas solteiras usam tranças, as ciganas casadas usam um lenço, e ele vai fazer toda uma descrição de como são essas mulheres ciganas no estado de Minas Gerais, apresentando que elas são principalmente do ramo Calon. E é muito interessante porque o Dornas, pela primeira vez, vai aparecer um documento em Minas Gerais que ateste o reconhecimento dos ciganos como um membro da identidade nacional. Até então, eu não tinha esse reconhecimento. A gente entende que eles fazem parte do Brasil, que eles estão por aqui, mas ninguém tinha dado esse crédito. Olha, os ciganos participam da construção nacional. O Dornas vai apresentar isso para a gente. E aí, apesar dele ser esse pioneiro, ele vai trazer uma visão que eu entendo que é própria do tempo dele, mas que é extremamente estereotipada, extremamente marcada por estigmas e por inverdades, né? Ele coloca lá que desde os primeiros dias da nossa colonização, o cigano está presente no nosso esforço de civilização. Mas e o desinteresse pela ciganologia no Brasil se deve possivelmente a um fenômeno de moda. Ele vai dizer que é moda estudar o negro, que é moda estudar o indígena, e não é moda estudar os ciganos. Então, por isso, a gente não teria uma historiografia reservada aos ciganos. E aí ele vai elencando aqui uma série de características dos judeus, e colocando, inclusive, uma relação deles com os povos judios. E ele vai chegar para a gente colocando aqui que, embora eles conservassem a própria língua, eles vão se adaptar ao produto cultural brasileiro, que é trazendo uma parte da sua língua para o Brasil, para o português, com algumas variações, mas que eles não se integram efetivamente na formação cultural do Brasil, porque eles não se adequam ao modelo de trabalho e ao modelo de moradia. Eu tive a impressão que travou aqui. Vocês estão me ouvindo? Travou. Sim, está ouvindo. Tá. Deu uma travadinha, mas já liberou.
Então, ele vai dizer para a gente que esse modelo do não trabalho e da não residência fixa coloca esses povos ciganos à margem, e por isso eles não seriam considerados, então, os formadores também da identidade nacional. E aí ele vai discutir isso, que apesar de, eles fazem sim parte dessa construção. Então, é um trabalho bastante interessante que o Dornas faz, mas também bastante pautado nessas questões do cigano como um vadio, do cigano como aquele que não quer trabalhar. Então, toda a construção que a gente vai ter ao longo dos anos no Brasil dessa identidade vai passar em torno dessa questão do nômade. Por outro lado, quando a literatura vai explorar a figura dos ciganos, ela explora o lado mágico, o lado fascinante. E aí a gente começa a perceber o quê? Que essa liberdade, que ao mesmo tempo é aquilo que condena os ciganos à marginalização social, é aquilo que aproxima ele do encantamento literário e do imaginário que nós vamos fazer em torno desses ciganos e principalmente dessas mulheres ciganas. Como é que as mulheres ciganas vão aparecer não só na literatura, mas depois nas construções audiovisuais? Ela aparece como uma mulher sempre muito bonita, uma mulher livre, independente, uma mulher misteriosa, sobretudo misteriosa e muito sensual. Então, essa é a cara da mulher cigana para todos que estão vendo. E aí ela passa a ser um objeto de desejo dos homens não ciganos, e ela passa também a ser um objeto de medo das mulheres não ciganas, que têm medo de perder os seus maridos para essas mulheres. No livro A Dança dos Cabelos, do Carlos Herculano Lopes, a gente tem uma cigana que rouba o marido de uma das personagens lá. A menina vai contando a história e aí a cigana aparece nessa condição de roubar o marido. Em alguns relatos, a gente tem que os ciganos roubam crianças. Então, as mulheres estão envolvidas nesse processo, porque elas estariam ali brincando com as crianças e roubariam para os acampamentos. E aí, esse nomadismo também se refletiria ali, porque eles pegam as crianças e precisam sair da cidade, porque estão roubando as crianças, os cavalos e outros roubos que eles fariam, outros delitos que eles fariam. Quando a gente vem para o caso de Juiz de Fora, por exemplo, a gente tem também as correrias dos ciganos, que são registradas desde 1870, mais ou menos. A gente já tem registro de correrias dos ciganos na região de Mar de Espanha, na região de Santos Dumont e na região do bairro Grama, hoje, onde esses ciganos teriam feito acampamentos e a polícia tenta desmanchar esses acampamentos. E no desmanche acontece sempre troca de tiros, acontece alguns crimes, e aí faz-se o quê? As mulheres não aparecem nesses cenários, nas notícias, eu nunca tenho notícias de mulheres ciganas, então elas são apagadas daquela história, mas os homens aparecem como aqueles bandidos armados que revidaram a polícia, e aí eu tenho sempre essa questão de apaga-se a mulher na vida real, e traz ela para a literatura sempre com aquele mistério, com aquele ar de conquistadora, aquele ar de onde eu quero estar, no sentido de que ela é o ideal de liberdade. Quando a gente passa para estudar a literatura produzida pelos próprios ciganos, eu tenho uma outra forma de ver esses ciganos. Algumas pesquisadoras no Brasil fizeram apanhados de contos e lendas e mitos ciganos que vêm para o Brasil. Essa literatura é um pouco restrita, a gente quase não encontra literatura de contos ciganos no Brasil para consumir. Eu tenho pouquíssimos livros, os que tem são de difícil acesso, ou são muito caros, ou estão esgotados, então é uma área mais difícil de se estudar. Mas essas mulheres, elas são apresentadas de outra forma. Elas são mulheres comuns. Como comuns, elas querem amar, elas querem cuidar dos seus filhos, elas cuidam das suas casas, elas cuidam dos seus maridos, então elas não têm nada de excepcional que uma mulher não cigana tenha,
mas ela conserva ali as tradições, a dança, a alegria, o canto. E o que é que faz com que essa mulher, que na sua própria literatura, quando ela tem voz, ela é apresentada como uma mulher comum, e quando ela está pelo não cigano, ela tem toda essa aura de magia e mistério? É a construção do outro. E aí é muito importante a gente pensar no como se dá a visão que nós temos sobre o outro. Elas sempre são construídas a partir de quem não as conhece, de quem joga sobre elas uma responsabilidade social e uma responsabilidade no imaginário, que quando se aproxima dessas mulheres e percebe o não real, qual é o movimento? Não é desmentir aquilo que foi construído, é se distanciar de novo para manter aquele verniz da mulher misteriosa, da mulher sensual que vai sendo trabalhada ali. Então, ao longo dessas literaturas, a gente vai percebendo que o real e o imaginário, eles caminham em lados opostos ali, porque as construções elas não dialogam em nenhum momento com o real. O que tem acontecido ultimamente? Eu tenho mulheres ciganas que têm se formado, principalmente na área de literatura, na área do direito, e que têm trabalhado para mudar essa construção desse imaginário, para mudar a construção da visão estereotipada que se tem desses homens e dessas mulheres, para que elas possam realmente se aproximar de quem elas são. E aí a gente passa por uma outra discussão, porque se essa mulher cigana não é, de fato, esse imaginário, esse mistério e essa sensualidade, se ela é uma mulher comum, a gente vai cair na discussão dos direitos de políticas públicas. Quem é a mulher cigana hoje no campo das políticas públicas do Brasil? Porque se ela sai de um não lugar para assumir um lugar no imaginário que é inventado, ela precisa cair no lugar real. E o lugar real dessa mulher é um lugar de não acolhimento em políticas públicas efetivas no Brasil. Embora eu tenha um estatuto cigano no Brasil, embora eu tenha estudos que são feitos pelo governo federal, que são feitos pelas secretarias de políticas públicas, principalmente na área da igualdade racial, que pode ser feito no caso de Juiz de Fora, por exemplo, com a Secretaria Especial de Igualdade Racial, eu não tenho especialistas nessa área, eu não tenho uma escuta dessa população, e para quem acompanha os movimentos, eu tenho alguns institutos que representam os povos ciganos no Brasil, e tenho movimentos de mulheres ciganas feministas no Brasil, que se organizam em coletivos, e o que elas propõem para a gente é o quê? Serem ouvidas. A gente está, nesse momento, passando por uma movimentação dessas mulheres, porque a gente está discutindo no governo federal algumas políticas públicas para elas, mas elas não foram chamadas para o debate. Então, são não ciganos legislando para ciganos. Isso causa um grande problema. Por quê? Cria-se políticas públicas voltadas para as mulheres que têm tradição do nomadismo ou do seminomadismo, mas elas precisam ter uma residência fixa. E como ela vai ser atendida? Eu crio um sistema de saúde que pode ser abrangente em um nível nacional, sim, mas para eu ser vacinada eu tenho que estar no posto de saúde perto da minha casa. Para eu ser atendida no ginecologista, tem que ser o médico da rua que eu moro. E se ela não tem um endereço fixo, ela vai ser atendida por quem? Em uma consulta de rotina. Então, é preciso ter aqui um pensamento de que essas mulheres, quando elas passam dessa literatura, quando elas deixam de ser uma personagem e passam a ser as mulheres cidadãs, as mulheres sujeito do nosso dia a dia, elas não são atendidas e elas não são ouvidas como elas precisam ser. E aí, quando a gente tem alguma mobilização dessas mulheres pedindo as vozes, a gente vê o quanto elas são fortes, mas entre elas, porque esse movimento também não chega para a gente. Eu não sei se vocês sabiam que existem coletivos feministas ciganos, por exemplo. Provavelmente não. É porque isso não é uma coisa pública. Não é que não é público, é que não é divulgado, não é publicizado. Então, a gente precisa pensar qual é a construção de identidade do Brasil, a primeira coisa, e o Brasil ele é pautado em cima de políticas estruturais racistas,
para todos os grupos étnicos que não são brancos. Então, os grupos não brancos, eles sofrem dessas políticas públicas, porque eles não são chamados para os debates. Isso acontece desde as populações negras, com a abolição da escravidão, onde eles não foram ouvidos e não foram atendidos e acolhidos por políticas públicas, e vai acontecer com o público romani, que, embora nunca tenha atuado como uma mão de obra escravizada no Brasil, eles fazem aquele serviço que ninguém quer fazer, eles fazem aqueles serviços que eram completamente marginalizados, eles estão aqui para servir a corte no primeiro momento, depois para servir como vendedores de escravos, depois para fazer os comércios que ninguém queria, e as políticas públicas não os atendem porque eles têm uma característica que não é a sedentarizada, que não é o padrão europeu, que se copia e cola para o Brasil de uma forma meio troncha ali, porque não funciona muito bem, o Brasil não vai conseguir se adaptar aos modelos europeus de fato, e a gente não consegue avançar nessas políticas públicas, e eu estou no século XXI tentando discutir o porquê eu não consigo dar um atendimento médico de qualidade para uma mulher que não tem uma residência fixa, quando a natureza dela é não ter essa residência. É quando eu discuto ainda hoje como vai ser a questão do ensino dessas crianças, quando elas também não têm uma residência fixa, porque elas precisam acompanhar as famílias quando elas vão fazer a migração. E aí, como fica isso? O processo de transferência é longo, a documentação demora aí mais ou menos um mês para eu transferir um aluno de escola. Como é que o aluno espera um mês para ser transferido para outra escola? Como que ele recebe um auxílio do governo, no caso de um Bolsa Família? Então, isso acaba contribuindo para a manutenção da desigualdade social. Então, pensar na identidade da mulher cigana é pensar na identidade da família cigana também, porque ela é uma das responsáveis pelo zelo dessa família e pela construção dessa família. E ela não faz parte de um movimento que a englobe e que a entenda na sua especificidade enquanto cidadã. E aí, quando a gente pensa esse não lugar, será mesmo que o não lugar deixou de existir? Será que a gente não trocou o nome desse não lugar? Agora dizendo que ela é uma cidadã brasileira, que ela é reconhecida como uma constituinte da identidade brasileira, como uma cidadã brasileira, mas direitos para quem e em que condições? Será mesmo que esses direitos e que essas políticas públicas são de fato abrangentes? Quando a gente pega uma representação, por exemplo, teve agora na novela, agora eu não tenho muita noção temporal, mas há mais ou menos um mês ou dois, a Globo estreou uma novela que é alguma coisa Mundo Bom. Eu não tenho certeza dos nomes porque eu não acompanho. Meu filho falou aqui que é Eita Mundo Bom, alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu nessa novela? Logo no início, na estreia, aparece uma mulher cigana que ela vai lá e faz o quê? Rouba uma criança. No primeiro capítulo da novela. Eita Mundo Melhor. Obrigada, Roberta. No primeiro capítulo, a cigana vai lá e rouba uma criança. O que aconteceu? Os coletivos ciganos começaram a se movimentar. E aí eu fui conversar com algumas pessoas, principalmente aqui de Juiz de Fora, que estão atreladas a essa questão da igualdade racial, e a gente foi conversar e a gente soltou uma nota de repúdio. Por quê? Porque são anos tentando desconstruir um estereótipo e a Globo coloca no horário nobre uma cigana que rouba criança. E aí, olha o tamanho do problema que eu tenho ali. E para a Rede Globo estava tudo tranquilo. Quando a gente se manifesta dizendo que isso é um comportamento racista, aí eles vão dizer assim, não, mas ela é uma cigana branca. O racismo aqui só é pensado quando eu estou tratando de um povo negro. E aí a gente precisa parar e entender que o quê? Que o racismo ele vai se dar também com etnias romanis, também com esse povo da minoria. É uma política racista quando eu estou atribuindo um comportamento ao outro no exercício do meu poder. E naquele momento, a Rede Globo, que tem o poder da comunicação, ela imprime na imagem daquela cigana ladra de crianças um sentimento de afastamento daqueles que são não ciganos, né? Porque isso vai alimentar esse medo, isso vai alimentar o estereótipo. Então, a gente precisa pensar também nessas representações que ainda estão
em vigência no nosso cotidiano e que às vezes passam batido como, todo mundo fala que o cigano rouba criança e está tudo bem. Todo mundo coloca o cigano como um trapaceiro e tudo bem, ou como aquele que quer se dar muito bem na vida e tudo bem. Sempre pensei que é xenofobia. Então, a xenofobia, eu vou usar o termo, desculpa, eu não vi o nome de quem falou, porque ou eu presto atenção na pergunta ou eu presto atenção no nome, as duas coisas eu não consigo fazer, desculpa. A xenofobia, eu vou usar ela mais quando eu tenho um território determinado. Os ciganos, eles não têm um território, eles são nômades por essência. Então, embora eles nasçam num determinado país, eu tenho aqui uma questão que para os povos ciganos é entendido como um racismo. Eles mesmos se colocam como as práticas de racismo, e não como xenofobia. Isso é uma determinação dos próprios coletivos e dos institutos que são representantes dos povos ciganos. Sim, Tadeu, a Globo gosta muito de fazer esses vacilos, né? Parece que eles não têm um conselho histórico, eles não conseguem, né, pagar uma consultoria para ter essas informações, e é um problema, porque a gente sempre tem esse tipo de erro histórico, erro político, erro estrutural, então ela reproduz muito esse senso comum. Isso é muito perigoso, quando eu tenho um veículo deste tamanho, lidando com mídia, e que vai trabalhar para fortalecer o preconceito, vai trabalhar para fortalecer o estereótipo, e tudo de ruim sobre essa sociedade. Porque aquela personagem da Globo, ela é ótima, eu não sei se vocês viram, mas é uma mulher muito bonita e sensual. Ela é naturalmente sensual, ela joga o charme o tempo todo. Eu sei que uns 2 ou 3 capítulos a cigana sumiu, depois eu parei de ter notícia, porque como eu não acompanho novela, eu não sei dizer se ela continua na trama ou não, mas uns 2 ou 3 dias eu consegui acompanhar e vi que ela tinha viajado, alguma coisa aconteceu com ela lá que ela sumiu do cenário. Então, fica para a gente pensar um pouco essas questões que a literatura vai trazer. E eu gosto muito de pensar também sobre que literatura eu estou falando, né? Quando eu pego o Machado de Assis, que conviveu com ciganos, porque a região que ele frequenta ali no centro do Rio de Janeiro, a região da Cidade Nova, a região ali da praça, como chama aquela praça hoje? Do Campo de Santana, ali era o campo dos ciganos. Então, é onde ele circulava. Ele tem bastante acesso aos povos ciganos. Então, quando ele constrói uma personagem, ele traz esses traços dessas mulheres ciganas, eu não acredito muito que ele faça isso, Praça da República, eu não acredito que ele faça isso sem nenhuma intenção. Eu acho que ele traz os traços ali nessa literatura para mostrar para a gente que esse povo faz parte do cotidiano. Embora eu não tenha, em determinados textos, o personagem cigano em si, os traços ciganos são muito perceptíveis, principalmente para quem conhece a cultura, para quem sabe quais são as características daquela população. Outro dia eu estava relendo o Brás Cubas, e eu tenho uma teoria ali no Brás Cubas de que em algum momento a gente tem um antepassado cigano naquela história do Brás Cubas ali, mas isso é um outro momento, porque existe uma troca de nomes, existe todo um passado histórico que é apagado, que está ligado ali com o sobrenome do Brás Cubas, então isso pode sinalizar para a gente também uma representação dos povos ciganos naquele texto. Então, isso mostra que o Machado também tem essa pegada de jogar elementos e deixar para quem entender, entendeu. É como se ficasse mesmo ali subentendido. Deixa eu ver mais o quê? Deixa eu dar uma colada aqui. Sim. Eu estava marcando aqui para a gente conversar sobre o Cancioneiro Cigano, né, que eu comentei com vocês, que é um texto de 1915, e ele foi reeditado várias vezes no Brasil, e ele vai tratar principalmente da poética da oralidade cigana. E é muito bacana, porque
o Melo, quando começa a escrever o Cancioneiro, ele faz, claro, uma abertura do texto, né, de onde ele está retirando aquilo, e ele fala, olha, eu estou tirando esse Cancioneiro dos ciganos, ele aprende o caló, que é a variação da língua romani dos ciganos calon, para poder fazer a tradução. Então, ele pega essa oralidade e escreve essa poesia em português para que a gente conhecesse esse universo. E aí ele coloca lá, nesse cancioneiro aqui, eu peguei dos ciganos calons que estão na região da Cidade Nova, região central do Rio, e os ciganos são hordas sem cultura, sem culto, sem asilo e sem lar. Mas a sua poesia deslumbra, é carregada de uma dor profundamente tocante. Então, olha o que ele traz para a gente. Eles não têm culto, eles não têm cultura, eles são párias, mas a poesia é linda. E aí eu trouxe a poesia para vocês. E aí ele faz essa tradução dos versos, dos cancioneiros, e vai colocando isso tudo num livro, é domínio público, qualquer um que pesquisar lá, Cancioneiro dos Ciganos, consegue acessar. E é um livro que conversa muito, até por estar muito próximo da época, são 30 anos ali mais ou menos de diferença, com os ciganos em Minas Gerais do João Dornas. Então, ali a gente percebe o quê? Esse preconceito com os ciganos, essa marginalização e essa criação do outro como um vagabundo, que não é brasileira, isso não é tipicamente brasileiro, isso é uma herança portuguesa, isso é uma herança espanhola que vem para cá. Isso começa a ser quebrado com os ciganos Sinti, que vêm para o Brasil, porque eles vêm numa terceira onda migratória. O Brasil recebe 3 grandes ondas migratórias de ciganos, a primeira nesse período colonial do expurgo, a segunda vem ali mais ou menos em meados do século XVII, e a gente vai ter uma outra onda migratória em meados do século XIX, século XX já, e aí vem esses ciganos mais do leste europeu e vão trabalhar diretamente com entretenimento, com circo, com adestramento de animais para entretenimento nas praças. Aqui no Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora, a gente tem uma tela que é o urso, e aí tem um urso sendo adestrado, possivelmente aquilo ali é uma cena de um cigano Sinti adestrando um urso, porque era essa uma das ocupações que eles faziam. É uma tela muito bonita, hoje ela está na na terceira sala de obra de artes ali, ela fica num cantinho, se alguém se interessar, podem visitar lá, que tem esse urso sendo adestrado ali, provavelmente ele é um trabalho ali de um romani. Por que eu falei isso? Assim, por conta das artes, dessa onda migratória desses Sinti que vem para o Brasil. Eles é que vão quebrar um pouco desse preconceito e dessa marginalização do povo cigano, porque como os Sinti vêm muito seguros dos seus trabalhos de arte, de entretenimento, eles não deixam essa margem que rondou os Calon e os Ron que vieram para cá, que tinham que trabalhar com qualquer coisa, tinham que trabalhar com o que dava para se integrar na sociedade. Os Sinti, quando vêm, eles vêm um pouco mais estruturados. Isso tem uma pequena diferença, mas eles são uma parcela muito pequena do Brasil, de formação identitária romani no Brasil. Brasil que conta hoje com aproximadamente 800 a 1 milhão de ciganos identificados pelo IBGE. Então, é muita gente. A Paraíba, na cidade de Sousa, é um sonho conhecer esse lugar, eu sou louca para ir em Sousa. É o maior acampamento cigano do Brasil, inclusive eles deram origem à cidade de Sousa, eles cresceram tanto que a cidade é praticamente o acampamento. Eu tenho muita vontade de conhecer lá, é um lugar em que as políticas públicas funcionam para eles, mas funcionam por quê? Porque eles são mais sedentarizados, eles estão naquela região, eles são ponto de apoio também para os outros ciganos que vêm para a região nordeste e para a região norte, né, quando eles se espalham ali para o norte do Brasil. Aqui em Minas Gerais, a gente tem um número razoável de acampamentos. Juiz de Fora, a gente tem 2. Era uma igrejinha que se desmembrou. Agora eu tenho uma parte do grupo que mora perto do Cantinho da Cachoeira, num loteamento que foi dado para eles. Os outros continuam ali perto da estrada de Igrejinha. E a gente tem alguns que são bastante itinerantes. Normalmente, eles ficam na região de Matias Barbosa,
Matias Barbosa, que tem bastante cigano no final dos anos 1800 e bastante ciganos no início dos anos 1900 e pouquinho. Mar de Espanha recebe muitos ciganos ali em meados de 1870, 1880, porque eles estão vindo de Campos e eles dão uma volta, passam pela região de Mar de Espanha e vão chegar aqui. Eu sou péssima em geografia, eu fico tentando fazer essas rotas, assim, para tentar decifrar quais são os caminhos que eles vão fazendo. E eles se desviam muito, porque às vezes você pega uma rota que ela quase não é possível, e eles fazem essas quinas e vão chegando em outros lugares, você fala, mas não é possível que é o mesmo grupo. E aí, quando você consegue rastrear a documentação, você vê, é o mesmo grupo. Então, eles andam e andam muito. A gente tem alguns que são registrados também na região aqui de Barbacena. Então, a região ela é povoada de ciganos. E uma das maiores provas também é que Juiz de Fora, no seu Código de Posturas de 1856, o primeiro Código de Posturas de Juiz de Fora proíbe o comércio com ciganos. Juiz de Fora praticamente não era nem cidade, né? Tinha acabado de nascer. Em 53 eu tenho instalação da Câmara, em 56 eu já tenho proibição de comércio com ciganos e de proibição deles terem terras. Então, isso é uma presença bastante forte. Por que eles constariam no Código de Postura se eles não estivessem no território? Mas a gente não ouve falar dos ciganos como formadores da cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora, basicamente, foi formada pelos sírios, libaneses, alemães, italianos, portugueses, mas os romanistas estão ali. A gente quase não fala nem do povo negro, que chega a ser 70% da população de Juiz de Fora. A gente precisa fazer toda uma revisitação da historiografia juiz-forana agora para poder mostrar que essa população produzia história. E agora a gente precisa fazer toda essa movimentação para provar que os povos romaníes estavam aqui e que eles também faziam história. Bom, faltam 20 minutos, né, Ana, para a gente encerrar? Isso. Eu queria ouvir vocês, sabe por quê? Assim, eu acho que é um tema que quase ninguém conhece, e já tem gente com a mão levantada. E eu acho que ia ser bacana se eu deixasse um tempo maior para ouvir vocês e responder perguntas, do que a gente deixar para encerrar exatamente às 8 e a coisa ficar atrapalhada e a gente não conseguir conversar. Eu penso que abrir agora ia ser uma boa, mas, Ana, fique à vontade como minha coordenadora e minha moderadora, por favor. Não, Di, os outros palestrantes também seguiram nessa linha, né? Concluíram um tempinho antes, com cerca mesmo de 20 a 15 minutos, e abriram a fala mesmo para dúvida, para comentário. Na verdade, Di, cabe a mim conduzir as pessoas que levantam as mãos, é a minha função aqui na sala, tá? Então, temos aqui já inscrito. Temos aqui inscrito Maria Elizabeth Abete, que é a número 1 aqui. Número 2, Denise Doro. Número 3, Laura Campos. Número 4, Arlindo Tadeu Hagen. Por hora, nessa ordem, vamos abrir, então, para os debates, que é muito interessante que você assim o faça, né? Por favor, Beth, com você. Boa noite a todos, uma boa noite especial a Di. Di, minha querida, a temática que você usou tem tudo a ver com você. Você abordou uma temática que diz respeito à sua própria essência. E falar sobre o povo cigano é muito difícil. É muito difícil, porque há, sem dúvida, ainda, neste país, e acho que em outros tantos, o preconceito. E todo preconceito é nocivo, né? Você fez um apanhado geral em relação a esse povo, você falou sobre a situação da mulher, e uma vez você falou para nós, lá na JL, você nos presenteou com uma palestra sobre o povo cigano. Eu tenho paixão pelo povo cigano. Então, e existem ciganos famosíssimos que as pessoas nem sabem que
vieram da base, né? Um Juscelino Kubitschek, por exemplo, né? Um Elvis Presley, por exemplo, e a maior poetisa brasileira, Cecília Meirelles, né? Cecília tem vários textos nos quais ela aborda a questão do povo. Existe um poema belíssimo chamado Canto Cigano, existem outros, mas neste poema ela realmente se declara, né? E naquela época que você falou para nós, eu até comentei que um presidente da JL, o Dilermando, ele havia escrito um conto intitulado Fulanos, Cicranos, Beltranos e Ciganos, né? E ele ficou receoso na época ficou com medo de publicá-lo, justamente pela questão da aceitação. Então, eu queria perguntar a você o seguinte: você que vivencia essa realidade cigana, principalmente exercitando e brindando a população com a dança cigana, realmente este preconceito é sentido ou isso já mudou? Então, inclusive, é muito engraçado isso, porque quando a gente está de civil, a gente passa batido. Eu já tive uma circunstância, quando eu vou fazer espetáculo, eu saio vestida. Dependendo de onde eu fiz o espetáculo, eu danço muito em praça. E já aconteceu de eu estar montada para um espetáculo, entrar numa loja e as pessoas ficarem, olha, entrou uma cigana. Porque eu estou com as roupas de cigana e as pessoas acham que eu sou uma cigana e ficam de olho para saber se a gente não vai roubar, se a gente não vai fazer alguma coisa ali. Está travando para mim, eu vou passar para o celular, só um minutinho. Enquanto ela passa, está travando sim. Há duas perguntas importantes aqui, que qualquer gênero, alguém pergunta, né? Fiquei pensando em livros que teriam personagens ciganos. Lembrei apenas de dois, a Mariana Conceição, que diz que eram cheios de estereótipos. Você indica algum livro? Qualquer gênero, você poderá falar isso depois. Não sabia sobre essa herança, nenhuma dessas pessoas. E a outra pergunta aqui sobre roupa cigana no carnaval. Está de lado, Ti. Está virada. Está virado ainda? Está virada. Está virada ainda. Está um pouquinho de lado, Pronto. Agora está perfeito. Agora coloca o som para a gente ver, né? Oi, voltei. Pronto, pode ser que agora com o celular eu não caia mais, no computador costuma cair. Então, peraí. Sobre as personagens, né? Então, a Beth estava... Só voltar. A Beth estava falando do preconceito. Então, ele existe, principalmente quando você está vestida, né? Quando as pessoas falam... eu não tenho necessariamente uma ascendência romani, a gente não se comprova, existe uma lenda urbana na família, mas eu nem a considero, porque isso não é comprovado, então eu não me valho de uma lenda familiar. Mas quando a gente está trajado, as pessoas, sim, elas... E aí eu transito entre o fascínio das pessoas, nossa, uma cigana selemão, você joga carta, porque reduz muito essa imagem dos ciganos a isso. E tem essa questão do roubo e de tomar um cuidado com esse cigano que entrou. Sobre indicação de obras, eu gosto muito da Dança dos Cabelos, já falei deles aqui, do Carlos Herculano Lopes. Eu posso ser... Aí tenho vários aqui, ó. A Palavra Cigana, 6 Contos Nômades, da Florência Ferrari. É uma capa bem bonitinha. Depois eu posso fotografar e pedir para a Ana e o Frazão encaminharem para vocês. Para quem gosta de estudar um pouco da história, eu tenho Povo Invisível, Ciganos, Emergência de um Direito Libertador,
que vai discutir um pouco dessa questão das políticas públicas dos ciganos no Brasil. Lendas e Histórias Ciganas, da Cristina da Costa Pereira, eu acho que é esse que o Tadeu tem, que eu fico falando com ele, né? Ele fez um belezinho ali para mim. A Magia da Dança Cigana, da Sueli Liz, é um livro que trata um pouquinho sobre a dança cigana. Esse aqui eu não gosto muito, não. Bartolomeu Campos Queiroz, Ciganos, ele trabalha um pouco, é para criança, e ele foi até vencedor de um jabuti. Mas eu não gosto muito da construção. É um livro da sua época, a gente precisa respeitar isso também. Mas eu não gosto muito. Eu tenho Danças e Músicas Ciganas, esse aqui é do Nicolas Ramanush, é um cigano Sinti, ele é da Embaixada Cigana do Brasil. Ciganos no Brasil, Uma Breve História, é um dos melhores livros para se começar a estudar, do Rodrigo Correia Teixeira. O Violino Cigano só tem um conto cigano, os outros todos são de povos do Oriente Médio, mas é bem, bem bacana para se conhecer a cultura. Caminhos Ciganos, do Mica Capella, também é bem bonitinho, eu gosto bastante, ele tem umas informações boas. Ciganos e Escravos no Brasil, do AC de Paiva, que é aqui de Juiz de Fora, é uma das primeiras literaturas da cidade que vão tratar dos ciganos no Brasil. Essa dissertação de mestrado, que é maravilhosa, Ciganos, História, Identidade e Cultura, da Débora Soares Karpowicz, ela fez um trabalho de imersão num grupo cigano lá no Sul, é muito, muito bom, ela é da PUC do Rio Grande do Sul. E aqui em Juiz de Fora a gente tem a Sãozinha, que escreve romances ciganos, e aí eles não são históricos, embora tenham parte da história da família dela, ela tem 3 livros. O primeiro é o Sobre Rosas e Chumbo, depois eu Sonhei com Girassóis e O Tempo e a Cura. Eles não têm relação entre si, podem ser lidos em qualquer ordem, e são de uma escritora aqui de Juiz de Fora. Então, de indicação de livros, eu tenho essas. Aí o resto das perguntas eu já esqueci. Sobre as personalidades. A Beth falou do JK e da Cecília Meirelles, também temos o Wagner Tiso. Assim, a Ed, eu ouvi falar outro dia, mas eu não tinha certeza. E eu não consegui ler tudo que apareceu aqui para mim, porque saiu correndo. O Wagner Tiso e o Castro Alves também são de origem ciganas. Pronto, gente, pode falar mais que eu respondo vocês. Ótimo, obrigada, Di. Agora está escrita Denise, depois, na ordem, a Laura, vou falar 3. Denise, Laura, qual é o terceiro? Tadeu. Na ordem, Tadeu, tem razão. Tadeu, depois o Magno. Denise, Laura, Tadeu, Magno. Eu, Magno. E a quinta, Neuza, que eu fiz só até o 4. Tá? Denise, Laura, Tadeu, Magno. Depois tem a Neuza, a Ceci está no 7º, eu não sei quem é o 6º, não está aparecendo aqui para mim. Tá? Acho que eu iria. Você então, Denise? Erilda. A Erilda, ótimo, 6º, Erilda, isso, antes da Ceci. Então, vou fechar aqui, Denise, com você. Eu estou um pouco cansada, não estou aguentando muito, não. Talvez eu tenha que sair, viu? Boa noite a todos. Di, eu fiquei fascinada quando eu soube que teríamos uma palestra sobre o povo cigano. Desde muito pequeno eu me interesso pelo povo cigano. Ainda menina, havia uma senhora, e ela não era cigana, mas ela praticava o ritual de leitura de cartas, e eu corria para ela colocar cartas para mim, eu e minha irmã. E eu sempre tive uma admiração, embora o que você disse é a realidade. Na minha época, eu estou hoje com 72 anos, mas quando menina, havia esse preconceito muito maior em relação ao povo cigano. Eles chegavam na cidade em que eu morava e todo mundo, cuidado, vai roubar criança, vai roubar as casas. E por incrível que pareça, eu nunca tive medo de nada disso. Às vezes minha mãe me pegava conversando, quando o acampamento era perto da nossa casa, eu fugia de casa e ia conversar com o povo cigano. Sempre tive uma atração muito grande, uma grande admiração, as danças, as músicas e a própria história, né? Porque sendo povo nômade, hoje não acredito que esteja tanto assim,
sempre foi um povo muito forte, muito guerreiro, para sobreviver ao que você nos relatou. As dificuldades para tratamento médico, as mulheres, os homens também, para o estudo, o alcance a diversas coisas necessárias para a manutenção de uma vida saudável. Di, você me encantou profundamente com tudo que você passou sobre o povo cigano. Eu sempre me senti cigana. Quando eu tinha que fantasiar no carnaval, era fantasia de cigana. E eu estudei tarô para estar mais próximo ao povo cigano. Muito obrigada, você foi maravilhosa, não tenho mais o que dizer. Vou dar vez aos outros. Um beijo. Lindo, né, Ti? Parabéns. Agora, Laura. Boa noite a todos, muito obrigada, queria agradecer a Di, esse aprendizado aí que ela trouxe para a gente, mas queria também voltar puxando um pouquinho mais para o diálogo com a literatura, né? Dentro das, digamos, as personagens ciganas femininas, eu puxando a sardinha para o meu lado, não posso deixar de citar a Esmeralda do Vitor Hugo, dos Miseráveis, né? Que, na verdade, é que ela se passa por cigana, mas tem aí o diálogo com essa questão. A Beth já colocou a Cecília Meirelles, efetivamente incontornável, e a Di colocou muito bem, né? As mulheres, de uma maneira geral, as mulheres racializadas, então não apenas as ciganas, as negras, as magrebinas, né, são alvo, frequentemente, de uma exotização, de uma construção social relacionada à sexualidade. Eu queria perguntar para a Di, se nessas obras de autoria cigana, efetivamente, ela percebe que essa construção social ligada a personagens ciganas femininas aparecem com frequência ou não, se ela observou isso. Obrigada. Não, as mulheres na literatura... Boa noite, Laura, desculpa. Na literatura, essas mulheres elas vão aparecer como mulheres comuns. É como se a gente estivesse contando uma história nossa. Então, elas não têm essa sexualização, essa questão do mistério, essa sensualidade, não tem isso, porque elas estão tratando do cotidiano. Então, quando eu pego aqui os 6 contos, é porque agora ele está lá embaixo, mas quando eu pego os 6 contos nômades e aparecem mulheres, elas são mulheres do cotidiano, elas estão cuidando dos seus afazeres, e aí vem aqui, acolhe um filho, conta uma história, canta uma música, elas são comuns. Então, o que acontece com a literatura cigana hoje? Eu quase não tenho percebido literatura cigana. Literatura eu vou colocar aqui como um entretenimento, porque eu vou tratar de não ficção, de ficção, desculpa. Eu quase não tenho visto isso das ciganas. Elas têm trabalhado muito na área da não ficção e da teoria. Então, a discussão tem sido de memória. Eu tenho uma cigana em Portugal, que agora eu não estou lembrando o nome dela, que os livros são dificílimos de conseguir no Brasil, eu não consegui nenhum ainda, eu estou numa paixão, porque eu estou doida para tentar conseguir esses livros de Portugal, não consegui ainda, que é uma poeta maravilhosa, e ela trabalha com o movimento feminista em Portugal, e os textos são excelentes para se trabalhar. É a Olga Mariano? É a Olga Mariano, isso. Eu sou louca para conseguir os textos da Olga e não consigo. E ela é uma feminista excelente, que traz políticas públicas, que traz debates fortes, mas que isso não chega para a gente no Brasil. Mas as mulheres, elas têm, então, se empenhado em se colocar como mulheres intelectuais. Isso é que é legal, porque elas estão se formando e estão ocupando um espaço de debate que era negado a elas, porque elas não tinham acesso à educação. Então, elas se fixam e vão estudar. Esse é o movimento bacana que elas têm feito. E aí, a literatura produzida por mulheres ciganas, eu tenho tido pouco acesso, mas são os contos, e aí a discussão acontece do próprio espaço. Mas a não ficção delas está excelente, a produção política está muito boa. E a não ficção também, muitas vezes, também é literatura, né? Defendendo a autobiografia aqui. Obrigada, Di. Perfeito. E foi boa essa questão teórica também, levantada, eu sempre aplaudo. Tadeu, depois Magno. Tadeu. Boa noite a todos, boa noite, Di.
Olha, a minha pergunta coincidiu com a da Beth Saqueto, eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre a Cecília Meirelles, que eu acho que a gente falando de literatura feminina, e literatura feminina cigana, tudo converge para a Cecília Meirelles, né, que é o grande nome da nossa literatura com ligação cigana. Mas você já tocou no assunto, então só me resta te cumprimentar pela palestra, mais uma vez você deu show aí no assunto, que você domina como ninguém, e pedir para você dar o serviço da sua posse amanhã na Academia Juiz Forana de Letras. Então, vamos lá. Eu não falei da Cecília aqui na lista de livros, porque a gente já tinha comentado, inclusive, na fala de quem que foi? Não foi da Laura, foi de alguém antes dela. Da Beth. A Beth. Foi da Beth. A minha memória é de peixe, Beth, vai vendo. Então, a Cecília é uma queridíssima, é uma das... Eu acho que a Cecília foi a primeira poeta feminina que eu li na vida. E aí as coisas vão se agarrando, né? A minha primeira personagem cigana foi a Capitu, a primeira poeta foi uma cigana. Ela é uma cigana Calon, criada pela avó, e que vai escrever muito disso na poesia, né? É muito boa. Então, dê o serviço da posse. Gente, amanhã, dia 10/10, eu tomo posse aqui na academia. É uma honra para mim fazer parte dessa casa, ocupar esses quadros que eu estou com muita felicidade e com muita disposição de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem nessa casa. Era um sonho que, não para agora, era um sonho distante, talvez. Eu achava que eu precisava de um pouco mais de caminhada, um pouco mais de lastro, porque a minha carreira toda é na história, né? Eu fiz uma carreira... Eu já tenho aí mais de 20 anos na carreira de pesquisa histórica, de trabalhos com a história, mas eu comecei a escrever em 2012, então, 2011, 2012. Livros publicados, eu estou indo para o terceiro. Vou mostrar a capinha aqui, né? Vender o peixe, né? Vender o livro, vamos vender o livro. É o Vontades Incompletas. Ele saiu pela editora Patuá e está sendo lançado amanhã. Eu já visitei algumas cidades com esse livro. E agora ele vai ser lançado aqui, e amanhã no lançamento ele está à venda. E... Ai, coisa boa! Eu já tenho poucos exemplares dele, a gente está tendo uma venda muito boa, uma aceitação muito bacana dessas poesias. E é isso, espero vocês amanhã no Fórum da Cultura. Nós marcamos às 6h30, já pensando que o trânsito não vai nos ajudar muito. Então, se você estiver achando que vai dar uma atrasadinha, não tem problema, porque a gente acha que todo mundo vai dar uma atrasadinha. Nós temos um teto de até 15:10 da noite, então, se quiser chegar um pouquinho mais tarde, a posse efetivamente vai começar às 7 horas. Então, isso já está definido, né? A posse é às 7, mas o lançamento vai a partir da posse. Então, acabou a posse, a gente passa para o lançamento do livro com uma música do Valber Meirelles, que é um querido amigo, um músico excelente. E é isso. Agora vamos ouvir mais gente. Tem uma fila grande ainda. Tem. Perfeito. Então, lembrando, JL amanhã estará no Fórum da Cultura, na Rua Santo Antônio, não é? Às 19 horas, com a posse da Di, como membro da Academia Juiz Forana de Letras, e estará lançando seu livro. Mas agora inscrito tem o Magno, depois Erilda, depois Ceci. Vou falar nos três só por enquanto. Magno, Erilda, Ceci. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria dar parabéns a Di pela aula, né? Uma excelente aula. Em segundo lugar, minha experiência, que eu morei no campo, né, até os 15 anos, e perto da minha casa tinha uma escola municipal e tinha um campo grande da escola. E sempre via cigano acampando lá. E quando o cigano acampava lá, meus pais falavam, vocês não podem chegar perto lá não, que eles vão te levar. Ou então punha a gente para vigiar os animais, porque falavam que os ciganos iam roubar os animais nossos. É só isso. Obrigado pelo relato, então, o Magno. Erilda.
Erilda, você abre aí o microfone, por favor? Está sem imagem, sem microfone. Vamos pular a Erilda, então. Ceci. Em primeiro lugar, eu desejo cumprimentar a Di por toda essa segurança, esse conhecimento que ela tem do assunto. Então, isso torna, além da simpatia peculiar dela, essa alegria, essa facilidade de expressão, que torna qualquer abordagem muito agradável. Eu também participo desse grupo que lembra do cigano sempre como objeto de preconceito, aquele medo cultivado pelos nossos pais, dizendo que não devíamos ter cuidado. Havia, acho, se não me engano, havia acampamentos de cigano que costumeiramente ficavam, talvez lá na década de 1940, lá por Mariano Procópio, Bernardo Mascarenhas, Monte Castelo. Então, eu lembro que era sempre um objeto de uma questão de temor, os pais incutindo esse cuidado, que vocês não se aproximem, porque vão roubar a criança, etc. Então, isso é peculiar. E foi muito interessante essa abordagem, essa questão toda política social que foi abordada pela Di, eu achei interessantíssima, coisa que passa, às vezes, a gente nem pensa em todas essas dificuldades, os problemas que há entre eles por causa dessa situação, esse nomadismo, né, que vai fazer com que eles não tenham o endereço certo, etc. Então, toda essa problemática. Foi, então, muito interessante, meus cumprimentos de que já é membro da Academia Juiz Forana de Letras. Eu quero lembrar que a posse é simplesmente um ato simbólico de entregar o diploma, mas ela já é membro da Academia Juiz Forana de Letras desde 2024. Então, nós já tivemos bastante experiência de todas as atividades e com a cooperação que elas nos prestam lá e pela qual nós somos muito gratos. Muito obrigada por tudo, Di. Parabéns, nosso presidente. Agora, Lucimar Zanzoni, depois Neuza Massicano. Lucimar, por favor, com você. Boa noite a todos. Queria cumprimentar tanto pela fala quanto pela posse, minha mais nova amiga, né? Nos conhecemos recentemente, na última sexta-feira, no lançamento do meu livro. Queria contar para vocês a respeito desse livro aqui, ó, que é da Ed Tavares, que ela escreveu O Amor Cigano, é um romance, mas ela põe uma característica muito interessante na mulher cigana, que é do empreendedorismo, sabe? Que, assim, ele parece que não é uma característica forte nas comunidades ciganas. Os homens capitaneiam mais os negócios do que as mulheres. E nesse livro ela inverte um pouco essa lógica, e é muito interessante, acho que vale a pena você ler. A outra questão é com relação a que você falou, a questão das conquistas sociais do povo cigano no Brasil. Realmente, assim, a gente sabe quanto é deficitário, né? As minorias todas estão, né, bem prejudicadas, mas notícia que eu tenho, há um certo tempo atrás, eu participei de um núcleo de dramaturgia feminista, e a nossa mentora, ela estava morando em Portugal na época, e ela participava de um grupo lá de apoio, assim, voluntário de apoio às crianças ciganas. Faziam, sabe, dinâmicas, tinham umas datas que elas participavam, que era um problema sério na Europa, porque eles agrupavam os ciganos para eles terem essas atividades, porque a comunidade portuguesa, ela rechaçava o povo cigano das iniciativas do governo mesmo. Então, isso era muito complicado. Então, eles faziam lá, e ela participava. Depois, se você quiser, posso até te passar o contato, que, de repente, ela tem alguma coisa interessante para você, né, sobre essa questão das comunidades ciganas na Europa. Tá, joia? Parabéns mais uma vez. Parabéns. Bom tê-la entre nós, né, Gui?
Obrigada, querida. Eu quero contar, depois eu vou ver sobre o livro dela também. E em Portugal foi o meu primeiro contato efetivo com os ciganos. Foi quando eu comecei, inclusive, a dançar. Eu comecei a dançar com os ciganos no acampamento cigano na cidade de Évora. Estavam de passagem, eu acompanhei e fui com eles ali. E é muito impressionante, porque depois eu conversando com as pessoas da cidade, né, que eu fui no acampamento dos ciganos, eu fui 2 vezes encontrá-los. E aí eu tinha ido num dia, falei com as pessoas e iria no outro dia. Eles, não, mas você não pode ir lá, olha, cuidado, porque eles são ciganos. Era, assim, os criminosos da pior espécie, sabe? Então, tem um peso muito grande. Embora Portugal tenha um arcabouço muito grande de teóricos que têm estudado o ciganismo e as políticas públicas para os ciganos. Inclusive, tem uma plataforma que, se eu não me engano, eu não sei se é de Coimbra, mas é uma universidade portuguesa, e eles fazem atividades em romani para as crianças. Então, elas são alfabetizadas, não só em português, mas eles têm as tarefas em romani para que eles fiquem mais integrados dentro dos seus direitos ali. Então, Portugal tem caminhado nas políticas públicas para acolher essa população. Espanha também tem feito coletivos feministas muito efetivos, muito bons. Mas o problema é que, embora eu tenha coletivos que façam essas políticas, elas não chegam na população como deveriam, porque a grande maioria, a hegemonia, né, da população, ela ainda é preconceituosa com relação aos ciganos. Então, eles ainda estão naquela margem. Então, isso não deixa com que as políticas avancem. Mais informação para nós. É tão bom ver alguém com tanto conhecimento de causa. Temos a Neuza inscrita, mas quero lembrar que tem alguns que estão com o microfone aberto, que está dando microfonia. Não sei se vocês estão ouvindo, tá? Cabe a mim alertar, né? Então, agora é a Neuza. A Ceci só está com a mãozinha levantada. Bem, Neuza, por favor, você. A Neuza caiu, eu acho. A Neuza saiu. A Erilda voltou. Está dando um barulho no seu aqui terrível. Erilda que voltou. Vamos dar a palavra a ela, pode ser, Di? Vamos assim, Ana? Então, Erilda, com você. Erilda, abre o microfone. Está fechado. Está fechado, Erilda. Ela com a mãozinha levantada e fechada. Bem, tem algum problema ali, né? A professora voltou. Voltou? Neuza. Então, vamos voltar para a Neuza, que a Erilda teve problema. Neuza, com você. Boa noite a todos, né? E a amiga Di, já há um tempinho, né? E dizer que eu até fiz um texto, deixei aí no chat, mas não tá, acho que eu não estou conseguindo mais acessar. Eu falei, acho que não vai dar tempo de eu falar. Era fazendo um resumo breve da importância da sua palestra, tá? A questão das políticas públicas e tudo. Então, eu vou fazer só um pequeno relato, pessoal, depois você pode ler e comentar no chat, tá? Deve ficar gravado, né, Marisa? No chat. Você quer que leia? Está aqui da minha frente. Ó. Então, quero, que aí vai mais rápido. Ela escreveu assim, Di, está passando muita hora. Buscou não apenas informar, mas valorizar a rica herança dos ciganos em nosso país, reconhecendo sua contribuição à diversidade cultural brasileira e promovendo o respeito às diferenças. Similar a essa linha, Beth também se posicionou aqui no chat. Ok? Ok, obrigada, Marisa. Então, você viu que foi um resumozinho, mas só um pouquinho de 2 experiências. Uma aqui na palestra que eu fiz, né, no Café com Arte e Poesia, né, sobre flora cristã,
eu falei da minha experiência de estudar na Espanha, e mais ainda no sul da Espanha, que era a universidade, e a residência universitária era num bairro, foi criado pelo governo da Espanha, quando estava, assim, querendo tirar os ciganos mais do centro, né? Tem nome até do bairro, da igreja, estava tudo lá, por causa do turismo. Olha bem, porque já era aquelas pessoas que tinham até medo, sabe? E tudo. Então, eles criaram um bairro e essa residência universitária era próximo, então, assim, construíram as residências, eles para os pisos, em forma de apartamentos, né? E também, como é que eu vou falar? A gente tem aqui uma feira enorme, nos domingos, de tudo, para eles trabalharem. E estimulando as empresas próximas, até por conta da universidade, o comércio, para empregar os ciganos. E eu ficava doida, tanto que eu trouxe assim, quase uma mala de flor no cabelo, né? Então, foi essa experiência, eu acho que foi muito válida, isso foi na Universidade de Sevilha, né? Em outras cidades também da Espanha tem esses projetos, tá? E aqui em Juiz de Fora, no bairro Cascatinha, né, aquele assentamento que você comentou um pouco, eu tive uma experiência, não tem tanto tempo, mas de um posto de gasolina de um irmão e de dois irmãos, sendo que um muito novo, com uns 3 anos, ele faleceu. E meu sobrinho toma conta, meu irmão, que o assentamento era próximo. E também, que vocês conhecem, o padre Dondice, né? Ele ficou 8 anos pároco da Igreja de São Mateus, diretor do seminário, né? Reitor. Eu tive muita oportunidade. Depois, ele pediu para ir para aqueles distritos, principalmente o de Igrejinha, para, assim, apoiar todos aqueles. Ele tentou muito a questão lutar pela construção do espaço dos ciganos lá, né? Residência, casa, as crianças estão na escola, tem professora amiga lá, que está dando aula, inclusive hoje foi hoje ou ontem? Não, foi domingo, inaugurando, ou vai ser esse final de semana, uma nova igreja católica, né? Ele tentou muito, lutou e está conseguindo muito tirar os jovens das drogas, então muito trabalho tem feito e valorizando essa questão lá naquela região sobre o cigano, tá bom? Desculpa, tá? E o meu resumo em termos da importância, a Marisa leu. Guarda nossa. Obrigada e desculpa, tá? Será que ele ainda voltou? Di, eu posso falar só uma coisinha, você me permite, Marisa? No Porto, na cidade do Porto, em Portugal, há justamente um bairro dedicado aos ciganos. Esse bairro é o mesmo bairro onde está o Estádio do Dragão, o estádio de futebol, que é conhecido como Estádio do Dragão. Eu tive a oportunidade, em 2016, uma vez que eu fui também a Portugal, de conhecer essa comunidade cigana. E no Porto, eles tratam os ciganos, eles dão muita atenção, muito cuidado, certo? E eu pude ver isso, constatar isso. Eles vivem dignamente num tipo conjunto habitacional, certo? Mas com muita dignidade. No Porto, eu não presenciei nenhum tipo de atitude que desmerecesse o povo, mas recentemente na Espanha, em Sevilha, eu quase fui assaltada. Ah, é? Eu quase fui assaltada, veio uma cigana idosa, cercada de ciganas jovens, e elas quase me assaltaram, certo? Então, em Sevilha, a coisa está assim, bem confusa, bem confusa. Em Portugal, a coisa eles estão sendo amparados, eles estão sendo cuidados, há realmente políticas públicas
para beneficiá-los. Mas na Espanha, em Sevilha, eu não vi isso. Inclusive, ficou até meio complicado, porque elas acabaram assaltando um outro grupo de turistas. Certo? Estou relatando isso aqui, porque eu acho que Portugal está cuidando bem dos ciganos. Públicas da Espanha, elas não são tão efetivas quanto as de Portugal, efetivamente, né? O que a gente tem na Espanha são os movimentos dos próprios ciganos buscando essa melhoria de condições de vida. Eles são muito bem tratados com relação ao turismo, mas aí pelos turistas que vão para lá. Esse relato da professora Neuza, o que acontece ali? Quando eles estão se estabelecendo nas cidades, a gente tem uma criação, inclusive, de estilos de dança que são mais comerciais do que a dança tradicional cigana. Quando eu trato da dança cigana, ela, em essência, ela não tem passos. O Lorca trabalha muito bem nisso, quando ele vai trazer para a gente o El Duende, que é essa energia que se tem ao dançar. Isso também isso daria uma outra palestra, mas ele vai tratar para a gente essa questão dessa energia cigana, desse encantamento cigano, e os ciganos usam desse, vamos dizer, poder de encantamento, desse fascínio que eles têm, e criam estilos de dança que são mais comerciais. A zambra é um desses estilos, a rumba ritana é um desses estilos, e depois isso vai virar um flamenco ali, que é um outro ramo, virou-se uma outra dança, mas tem origem com os ciganos. Então, quando eles estão explorando o turismo na região da Espanha, há alguns anos atrás, eles eram mais benquistos. Agora que isso ficou mais comum, a Espanha deixou de investir nessas políticas públicas e Portugal se despontou, porque Portugal tem núcleos de estudos para a comunidade cigana, de fato. Então, ali é mais fácil de se promover os estudos e as políticas públicas. Eles têm laboratórios para esses estudos, e aí por isso essa diferença entre Portugal e Espanha. Maravilha. É tão bom, né? Ser informado. Seguir na ordem, já são 20h25. Há uma preocupação já expressa, né, Ana, em outros momentos, de que a gente não deve extrapolar muito horário. Então, eu vou repassar para a coordenadora do evento, a Ana Torquato, e a Ceci como fazer o fechamento da palestra, não sem antes declarar o estado de encantamento com esse conhecimento sólido da historiadora, poeta, escritora, nossa participante da JL, Edilane Reis. Parabéns, Edilane, pelo seu trabalho. Ana Torquato, depois Ceci. Odi, como todos já disseram, muito obrigada pela palestra tão enriquecedora. Aproveito também para convidar quem está aí ainda, né, para participar com a gente na próxima semana, a palestra da nossa presidente, né, Nada digo de ti que em ti não veja, de Eliana Alves Cruz, mazelas antigas ainda presentes na sociedade brasileira. Então, que a gente possa se encontrar aí lá na quinta-feira, dia 16. Obrigada, Ana. Agora, Ceci. Eu agradeço a presença de todos, espero contar com vocês na semana que vem e boa noite a todos.